Olá, meus caros, minhas caras. Uma ótima segunda-feira a todos. O meu nome é Diogo Pires. Está no ar mais um Matemática com Pires e hoje nós vamos nos aventurar no primeiro Revirando o Baú. E antes de conhecermos a história de hoje, já peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sino das notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui. Combinado? E bom, rapaziada, vamos lá. Possivelmente, essa imagem que está aparecendo aqui em tela deve ter sido ou deve ser familiar às suas memórias. Mas também, caso não seja, não é problema, porque vamos falar hoje desse brinquedo tradicional e que está ligado, sim, à matemática. Apresento a vocês a Torre de Hanoi. Bom, então vamos lá. O que é a Torre de Hanoi? A Torre de Hanoi é um jogo de raciocínio e estratégia que foi criado pelo matemático francês Edward Lucas, do ano de 1883. Tanto que o nome, propriamente dito, ele é inspirado na torre símbolo da cidade de Hanoi, que fica no Vietnã. E tem uma narrativa, uma lenda muito aceita, muito divulgada, de que a inspiração do Edward, ela remete ao templo hindu, situado no centro do universo. Aí nesse templo, que ficava em Benares, na Índia, tinha uma torre sagrada do brahmanismo, do qual o grande intuito era o quê? Melhorar a disciplina mental dos jovens monges. Então, isso aí que aconteceu. Teve uma espécie de missão que foi dada a esses jovens monges. E o que foi falado para eles? Chegaram neles lá e falaram isso aqui, ó. Olha, eu gostaria que vocês movessem todos os discos de uma estaca para outra, seguindo aqui algumas condições. Que condições que eram essas? Primeiro, que deveriam mover apenas um disco de cada vez. E segundo, nenhum disco maior poderia ficar acima de outro menor. Então tinha lá a torre, 3 estacas e tinha uma estaca suporte para garantir, uma terceira estaca para garantir de que para tirar a probabilidade de um disco ficar em cima do outro, uma peça ficar em cima da outra. E aí o que aconteceu? Qual que era a lenda que existia por trás do cumprimento desse desafio, dessa missão? De que quando todos os discos fossem transferidos de uma estaca a outra, esse templo iria desmoronar e, consequentemente, o mundo iria desaparecer. Ok, professor, beleza. Mas me responde uma coisa. E se essa lenda for verdadeira? Como é que isso impacta a nossa existência, a nossa vida? O mundo tem risco de acabar em breve por causa dessa torre de Hanoi? Pessoal, não arranquemos nossos cabelos. Vamos com calma. Primeiro que o seguinte. Vamos lembrar que trata-se de uma lenda. Então temos garantia de que tenha sido verdadeira a história. Existem fontes para isso, mas vamos lembrar que ainda é uma lenda. E segundo, se ela for verdadeira, se porventura ela for verídica, existe uma matemática por trás dessa movimentação das peças que responde todas as nossas dúvidas arrepiantes, preocupantes, que estamos tendo agora. Ok? Bom, para isso, vamos analisar a estrutura do jogo. Então, tem essa tábua embaixo, e esses 3 cabos, essas estacas verticais, uma do lado da outra. Aí vejam que em uma dessas estacas, um desses cabos, tem ali 7 discos dispostos, um em cima do outro, sendo de baixo para cima, do disco maior para o menor. Ah, mas Diogo, na lenda sobre a criação dessa torre, eram 64 discos. Sim, mas nos diversos tabuleiros de Torre de Hanoi, tem como colocar mais ou menos peças para fazer esse quebra-cabeça. Então, você pode colocar ali 1, 2, 3, 4 peças, independente da quantidade. Você tem como fazer ali o número de movimentos cumprindo as suas condições, de passar de uma estaca para outra e não deixando um disco maior sobrepor o menor. Independente da quantidade de peças que colocarmos,
o número de movimentos para um jogo perfeito, digamos assim, vai sempre obedecer essa relação aqui, ó. N igual a 2 elevado a x menos 1. N equivale ao número de movimentos e x ao número de discos. Então, por exemplo, se eu fizer um jogo de um movimento só, com uma peça, vai ser 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 1 é 2, menos 1, então um movimento. Agora, se eu tiver duas peças, aí vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 1. Com duas peças eu tenho no mínimo 3 movimentos para cumprir o desafio da Torre de Hanoi. Se eu tiver 3 peças, aí vai ser 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, menos 1. Então tenho 7 movimentos com um tabuleiro para 3 discos. Aí se eu tiver esse tabuleiro que a gente viu agora há pouco, com 7 discos, aí eu vou ter x igual a 7, 2 elevado a 7 dá 128, menos 1, então eu vou ter 127 movimentos ali para um jogo perfeito com 7 discos, 7 peças. E aí você pergunta, né? Se a gente voltasse naquele problema lá, naquela lenda sobre os 64 discos de ouro, como é que seria a situação? Aí seria a mesma lógica. Como x é o número de discos, então você assume x como 64. Aí indo para a fórmula, né, que a gente encontrou, n é igual a 2 elevado a 64 menos 1, e eu quero ver quantos movimentos você imagina que são. Pois é, pode acreditar. Esse resultado de 2 elevado a 64 menos 1 equivale a 18 quintilhões de movimentos. Mais de 18 quintilhões de movimentos. É um número impressionante, não é mesmo? O que é mais absurdo ainda nessa estatística é que se cada movimento fosse a cada segundo, a loucura é que esse quebra-cabeças teria sido concluído em 585 bilhões de anos. Então, por mais que os jovens monges eles sejam ninjas rápidos, né, muito inteligentes ali em fazer ali o jogo perfeito, isso demoraria 585 bilhões de anos, em que pese toda a habilidade deles mental, física, intelectual, é um desafio muito complexo de se concluir. Então, meus caros amigos, amigas, não se preocupem, o mundo vai demorar para desaparecer se acontecer dessa lenda ser verdadeira e dessa lenda estar, né, em execução. Vai demorar 585 bilhões de anos. Beleza? Ainda vale a pena destacar o seguinte, que a Torre de Hanoi ela é bastante usual para crianças. Então, você pensa em aspectos como coordenação motora, identificar as cores, já que tem tabuleiros de Torre de Hanoi com discos coloridos, noção de maior e menor, pensando matematicamente, decrescente e crescente. Também são aspectos que a Torre de Hanoi ajuda bastante ali na hora de nos aventurarmos, né? E para outros públicos, né, adolescente, adulto, idoso, por exemplo, também é uma alternativa muito interessante de se distrair, né, de se aventurar. Além, é claro, de ser uma atividade construtiva ali na coordenação motora e intelectual. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira aqui tentar concluir a transferência de discos do menor tempo possível. Então imagina só, se tem uma torre com 7 discos, aí eu faço um movimento por segundo, ou então você mesmo, se imagine aí em casa, né, você pegando um disco por segundo, né, e fazendo o jogo perfeito. Já pensou concluir o tabuleiro em 2 minutos? 127 segundos ali de jogo? Seria uma coisa espetacular, não é verdade? Então, para vocês que já viram esse jogo em alguns consultórios, salas de aula, até mesmo em algumas exposições,
está aí a nossa companheira Torre de Hanoi. Fechou? O Revirando o Baú fica por aqui. Quarta-feira teremos o segundo Parafusando aqui no canal, com a continuação de nossos estudos sobre os números negativos. Não percam! Um grande abraço a todos e hasta luego!